Paz de Cristo, meus queridos. A mensagem desse momento, ela está no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 7. Amém? Vou iniciar a leitura. E estabelecerei seu reino para sempre. Se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Amém? Aqui o Senhor falava, nesse capítulo 28, para Davi sobre o filho dele, Salomão. Deus fazia uma promessa que se Salomão permanecesse no caminho do Senhor, o Senhor estabelecia o reino de Salomão para sempre. Mas teve um momento, Deus deixou bem claro, enquanto Salomão servisse ao Senhor, Deus, tá entendendo, ia fazer com que a palavra dele, fosse realizada, tá entendendo? Dele estabeleceu o reino de Salomão, o reino, a continuação do reino de Davi para Salomão. E caso Salomão se afastasse dos caminhos do Senhor, simplesmente ele ia perder o reino. O reino ia passar, tá entendendo? Para o próximo após ele, que seria o filho. Amém? E meu querido, aí você diz assim, Angelina, mas isso foi para Salomão na época que Davi e Salomão estavam na terra? Não, meu querido. Essa mensagem Deus falou para Salomão naquela época. Mas nos dias de hoje não é mais Salomão. Deus está falando para você e para mim. Amém? A palavra de Deus, tá entendendo? É de Gênesis a Apocalipse. Não é que as promessas que está contida no Antigo Testamento, elas não tenham mais fundamento hoje, não possa mais ser realizada hoje. Ela pode sim. Por que não? Se Deus é o mesmo. Se as promessas que está no Antigo Testamento, elas são feitas por Deus, feitas para aquele que amar, que der valor, tá entendendo? A palavra do Senhor, que der valor à obra de Deus aqui na terra. Amém? Então essa promessa é para cada um das pessoas que perseverar em cumprir os mandamentos de Deus. Amém? Em cumprir os juízos do Senhor aqui na terra. Amém? Para aqueles que se dispõem a estar com a vida no centro da vontade do Senhor. Amém? Essas palavras do passado, as promessas do passado, elas não ficaram para o passado. Elas valem para o dia de hoje também. Amém? Ai, desculpa, eu estou abrindo a boca. Então, meu querido, essa promessa é para você e para mim. Quando a gente está entendendo, procura agradar o Senhor, procura, está entendendo, cumprir os mandamentos do Senhor. Qual é o mandamento do Senhor nos dias de hoje? A partir de que Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, o mandamento ficou amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, meu querido, minha querida, você vai procurar estar com a sua vida no altar. Você vai procurar agradar ao Senhor.
Você vai procurar ser um filho obediente, ser um filho de bom caráter, vai procurar ser um filho honesto. Por quê? Porque o bom filho, ele vai, tá entendendo? Procurar fazer de tudo para agradar ao pai dele. O bom filho, ele vai se afastar do mau caminho e vai procurar estar no caminho do bem. Ele vai deixar de ser rebelde para ser um bom filho obediente, um bom filho fiel. Amém? Então, essa palavra serve também para os dias de hoje. Aqui no momento que Salomão, enquanto Salomão, o rei Salomão, ele ficou nas trilhas procurando agradar ao Senhor, ele permaneceu na presença do Senhor. O reinado permaneceu na presença dele. Quando o coração do rei Salomão começou a se desviar para o pecado, onde o coração dele começou a se desviar de Deus, dos caminhos de Deus, está entendendo? Qual foi a tendência dessa situação? A resposta foi ele perder o reinado dele e passar o reinado dele, só a metade do reinado dele, para o filho dele. Porque ele não perdeu todo o reinado dele por causa de Deus, porque o Senhor tinha feito uma promessa para o rei Davi. Rei Davi foi um homem, está entendendo, ser humano. Ele era falho, mas ele procurava ter um coração perfeito para o Senhor. Ele admitia os pecados dele, as falhas dele diante do Senhor e pedia perdão. Ele se arrependia das coisas erradas que ele fez e que ele desagradou a Deus. Então ele procurava ter um coração puro para o Senhor. Na frente do Senhor, ele procurava ter um coração puro, mãos limpas. E isso agradou o coração de Deus. E isso fez com que o Senhor fizesse uma aliança com ele, deixando, tá entendendo, o reinado dele para sempre. Só que só seria a metade a partir do rei Salomão, porque o rei Salomão não agiu de forma correta. Chegou o momento que ele começou a se afastar do propósito do Senhor. Amém? E ele começou a se unir com mulheres de outros povos e adorar outros deuses. E isso fez com que ele perdesse a metade do reinado dele. A metade do reinado dele ficou com o servo dele, a outra metade Deus determinou que fosse para o filho dele. Amém? E assim aconteceu, meu querido, minha querida, porque a última palavra, diz a Bíblia, é a do Senhor. Por isso é importante a gente procurar ter entendimento da palavra do Senhor e procurar ter uma vida que agrade a Deus. Amém? E muitas vezes, meu querido, minha querida, para nós termos uma vida que agrade a Deus, nós temos que abrir mão do pecado. Temos que abrir mão daquele pecado de estimação que às vezes a gente pode ter na nossa vida. E temos que procurar abrir mão do pecado, daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que o inimigo vai usar para nos apontar, para envergonhar a nossa vida, envergonhar a obra do Senhor na nossa vida, através das nossas mãos, o trabalho que a gente faz para a obra do Senhor. Por isso a importância da gente procurar ter uma vida santa. Por isso a importância da gente procurar ter uma vida no altar, não a vida dupla. Lembra que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e servir a Baal. Você deve escolher a quem servir. Amém? Lembra que Josué falou isso. Ele disse, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Meu querido, nós e a nossa casa tem que procurar servir ao Senhor. Não existe algo mais prazeroso, não existe algo mais puro, mais feliz do que a gente servir ao Senhor, meu querido. Sabe quantas pessoas estão morrendo sem Deus? E o Senhor te escolhe, coloca uma missão na tua mão, coloca um projeto, um projeto da obra dele na tua mão,
Por que que você, está entendendo, brinca com a obra do Senhor? Por que você vai deixar de se dispor de estar no centro da vontade do Senhor? Não, meu querido, não vale a pena. Abra mão dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos e deseje sonhar os sonhos do Senhor. Porque, meu querido, você não vai perder. Está entendendo? O Senhor não deixa a gente perder quando a gente procura se dedicar à obra do Senhor, a cumprir o nosso chamado, a obedecer ao Senhor, de procurar ter uma vida onde a gente procura obedecer os juízos do Senhor, onde a gente se dispõe a obedecer os mandamentos do Senhor. Meu querido, a gente não perde. Não perde, a gente não perde. Amém? Aqui no versículo 8, está escrito: agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possais possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. Amém? O Senhor fez promessas, mas para que Salomão, está entendendo, colhesse o fruto dessas promessas, ele teria que fazer a parte dele. E a parte dele era simplesmente, está entendendo, cumprir os mandamentos do Senhor e os juízos do Senhor. Amém? Então, enquanto Salomão fez isso, enquanto ele honrou a Deus, ele foi honrado. Porque a palavra do Senhor diz que ele honra aos que o honram. Amém? Então, no momento que Salomão começou a se afastar do caminho do Senhor, o Senhor fez uma promessa que enquanto o rei Salomão ele estivesse obedecendo os caminhos do Senhor, obedecendo a Deus, ele daria a boa terra para Salomão e daria aos filhos de Salomão. Mas no momento que Salomão se desviasse do caminho do Senhor, o Senhor ia tirar o que tinha dito a ele que dava, ou que teria dado já no caso. Amém? E Salomão perderia por legalidade, de forma correta, porque o Senhor deixou bem claro. Amém? O Senhor não ia dar a bênção dele para uma pessoa que não está nem aí para ele não, meu querido. O Senhor vai deixar de abençoar um filho que procura ser justo, procura obedecer, procura seguir os mandamentos, procura estar no caminho de Deus. Ele vai deixar de abençoar um filho dele para abençoar um que se afasta do caminho dele, um ímpio? Não. No momento que você se afasta do caminho do Senhor, você perde as bênçãos que Deus te deu, sim. Tá entendendo? Porque tem passagens na Bíblia que fala sobre isso. E essa passagem é bem clara, quando o Senhor nomeou as bênçãos sobre Davi e sobre a descendência de Davi, o Senhor deixou regras. Deixou regras. No momento que o rei Salomão deixasse de seguir essas regras, ele ia perder sim o reinado. E ele só não perdeu o reinado todo por completo por causa da promessa que Deus fez ao rei Davi. Por amor ao rei Davi, o Senhor fez promessa a ele de deixar sempre o reinado de Davi, tá entendendo, no nome dele, a linhagem dele para sempre. Mesmo que o Senhor não estava dando todo o reinado, tá entendendo, para sempre a linhagem do rei Davi, mas o Senhor deu a metade, cumprindo então a promessa que o Senhor fez ao rei Davi, por causa da aliança que o Senhor tinha com o rei Davi. Amém? O nosso Deus, ele é justo, ele é fiel. Se ele te disser algo que vai te dar, ele vai te dar, ele vai cumprir, meu querido, minha querida. Amém? Então, no momento que Salomão se desviou do caminho do Senhor, no momento que o Salomão deixou de ter o coração perfeito para com Deus, ele perdeu o reinado dele. Ele perdeu a parte do reinado dele para o filho, a outra parte para um empregado fiel que ele tinha. E o Senhor determinou que o reinado seria a outra parte para o funcionário fiel que ele tinha, um servo fiel no caso.
Amém? E assim é nos dias de hoje, meu querido, minha querida. Se nós olharmos todos os reinados da Bíblia, todos os que se afastaram do caminho do Senhor, eles perderam o reinado. O Senhor tirou o reinado da mão deles e colocou na mão de outra pessoa. Se não foi da mesma descendência, tá entendendo? Colocou na mão de outra pessoa. Isso acontece até os dias de hoje, meu querido, minha querida. Aí você diz assim, como assim, Angelina? Acontece sim, se você analisar, tá entendendo? Bem, se a gente tratar um pouco de política aqui, se a gente analisar, chegou o momento que a chance foi dada para aquele homem chamado Lula. E no momento ele estava lá, tá entendendo? Com o reinado do Brasil nas mãos. Se ele tivesse usado este reinado da forma correta, com coração puro, ele não teria, sempre teria ficado uma linhagem desse reinado. Tá entendendo? O PT apoiaria uma pessoa que estaria agindo de forma correta, honesta. No caso, eu estou te dizendo, então ela permaneceria. Mas não, ele não agiu de forma correta, ele não agiu de coração perfeito. É o que foi que Deus fez? Deus destronou e já colocou outro rei, que seria uma forma simplificada que eu estou te falando, que é o nosso presidente atual. Amém? E esse presidente atual tem que procurar seguir as diretrizes, tá entendendo? Dentro do conforme, dentro da palavra do Senhor. Ele tem que procurar ser justo, procurar ser correto, procurar ser um homem íntegro, procurar ser um homem honesto, procurar deixar Deus, tá entendendo, no centro desta nação, no governo desta nação. Se caso que Deus o livre e guarde não fizesse, porque eu creio que ele vai fazer, porque ele tem uma mulher de Deus ao lado dele, e isso ajuda muito neste momento na nossa nação. Então, se ele não fizesse, o que ia acontecer? Tá entendendo? É que isso não ia agradar ao Senhor e a tendência seria perder o reinado, seria Deus tirar o reinado. Amém? Porque, meu querido, minha querida, o reinado quem dá é o Senhor, quem tira é o Senhor e quem dá é o Senhor. Amém? Por isso, procura ter uma vida com Deus, uma vida separada, uma vida santificada no altar do Senhor. Procura fazer a tua missão, o teu trabalho com amor, com dedicação, com interesse de coração. Amém? Que o que o Senhor espera de nós é isso, que a gente procure ter uma vida com Deus, uma vida de oração, tá entendendo? Uma vida que a gente procure ter, agradar ao Senhor, uma vida correta, uma vida honesta, ter os nossos negócios nas claras, ter os nossos negócios de forma honesta, ter os nossos compromissos, a gente procurar, tá entendendo? Cumprir com os nossos compromissos, não comprar mais do que a gente pode e ficar fazer dívidas e nunca pagar. A gente tem que procurar saldar as dívidas que a gente tem do passado, procurar organizar nossa vida em todas as áreas. Amém? Temos que procurar ser exemplo. É isso, tá entendendo? Exemplo, porque as pessoas estão sempre nos observando. As pessoas o diabo está sempre usando pessoas para nos apontar. E se você der legalidade, é tudo que o diabo quer, tá entendendo? Então procura se unir a Deus e procura ter uma vida com Deus. Amém? Procura ter uma vida mais próxima possível e reta diante da presença do Senhor. Amém? Eu vou orar por você, meu Pai querido e amado. Te louvo e te agradeço por este momento. Muito obrigada, Senhor. Esse momento é somente para a glória do Teu nome, meu Pai. Abençoa a vida de cada um de nós. Que a Tua bênção alcance a vida de cada um, supra as necessidades de cada um. Abra os Teus celeiros do céu, Senhor, e enche os nossos celeiros de mantimento. Coloca a fartura na nossa mesa.
Em nome do Senhor Jesus, aquele que precisa de um milagre urgente, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, libera um milagre urgente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Manifesta do teu poder, da tua graça, da tua glória, da tua bondade, do teu sobrenatural sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina a ter um coração puro, Pai, nos ensina a ter um coração perfeito, Senhor, na tua presença, nos ensina a te amar, nos ensina a ter compromisso contigo, Senhor, nos ensina, Senhor, a ter interesse de coração, Senhor, aleluias. Venha nos encher, Senhor, com o teu Espírito Santo. Venha continuar falando conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aleluia. Abençoa a família de cada um, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o trabalho. Abençoa a fonte de renda, meu Pai, de cada pessoa, Senhor, de cada ouvinte, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Meu querido, compartilhe o vídeo com seu próximo, não seja omisso, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Depois pode ser tarde demais. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, segue o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser, meu querido.